Quando a Rússia decidiu lançar sua operação militar especial, foi como um processo de 8 dias. E durante esse processo de 8 dias, você vê as violações do cessar-fogo aumentarem. Inicialmente pensei, bem, talvez sejam os russos se preparando para sua própria ofensiva. Mas então, quando analisei mais profundamente os relatórios oficiais da OSCE, concluí que era muito mais provável que fossem os ucranianos que, naquele momento, estavam provocando. Obtive essa informação de 2 fontes diferentes que estavam presentes no Oblast de Lugansk, quando tudo começou. E então, ao analisar as estatísticas, a única coisa que é 100% confiável são os dados das câmeras à noite. Com base na localização das câmeras, eu sabia quem estava bombardeando quem. Toda vez que tínhamos essa conversa, observações das câmeras noturnas, na maioria das vezes eram as linhas ucranianas bombardeando as linhas separatistas. Então, a conclusão foi que era o exército ucraniano que provavelmente organizou essa provocação, como se quisessem que a Rússia atacasse. Olá a todos, aqui é Pascal Lotaz do Neutrality Studies e hoje estou conversando com Benoît Paré, oficial da reserva do Exército Francês e ex-analista do Ministério da Defesa. Mais importante ainda, o Sr. Paré trabalhou para a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, a OSCE, como parte da missão de monitoramento do cessar-fogo no leste da Ucrânia. Ele também escreveu um livro sobre suas experiências no Donbass, intitulado O que vi na Ucrânia, de 2015 a 2022, Diário de um Observador Internacional. É sobre isso que queremos conversar hoje. Então, Sr. Paré, seja bem-vindo. September 12th. Muito obrigado por aceitar, porque eu venho me perguntando sobre a missão da OSCE e as pessoas que trabalharam lá no local há muito tempo, já que eram muitos de vocês. Havia pessoal da OSCE em ambos os lados da linha de frente, antes de 2022, antes da guerra total que estamos vendo agora. Muitas vezes esquecemos que entre 2014 e 2022 já havia muitos tiroteios e bombardeios acontecendo e cerca de 14 mil pessoas, 14 mil, morreram nesse período, o que agora costumamos esquecer. Você poderia começar nos contando como era a estrutura da sua missão, quando você foi, onde estava lotado e qual era a sua motivação para fazer isso? Certo. Então, basicamente, essa missão foi chamada de Missão Especial de Monitoramento da OSCE na Ucrânia. Ela foi criada em 21 de março de 2014, logo após a tomada da Crimeia por, supostamente tropas russas, ou vamos dizer, logo após as grandes manifestações que ocorreram na Ucrânia, após o que foi apresentado na época como uma revolução na Ucrânia, mas que muitas pessoas agora veem como um golpe de Estado, ocorrido em fevereiro de 2014. Esse golpe de Estado desencadeou uma reação em cadeia, com grandes manifestações, principalmente nas regiões de língua russa da Ucrânia, o que também levou à crise da Crimeia. A Crimeia decidiu basicamente obter sua independência da Ucrânia com a ajuda, acreditamos, da Rússia. E então os membros da OSCE, que basicamente é uma organização que reúne todos os países do hemisfério norte, grosso modo, ou seja, todo o bloco ocidental, mais os países da antiga União Soviética. E o Japão, na verdade, é uma espécie de membro associado. Não um membro pleno, mas um membro associado. De qualquer forma, esses países decidiram lançar uma missão de observação em campo. Nosso mandato inicial era promover a paz, incentivando o diálogo local, relatando eventos de segurança e monitorando a situação dos direitos humanos. Esse era o mandato inicial. Permita-me acrescentar, do ponto de vista legal, que o que a OSCE deveria fazer era monitorar o que foi acordado nos acordos de Minsk, certo? Você tem os acordos de Minsk. Os acordos de Minsk foram assinados posteriormente.
Inicialmente, a missão da OSCE não tinha relação com os acordos de Minsk, porque possuía um mandato próprio. Para quem comprar meu livro, no anexo, eu realmente copiei o mandato da missão da OSCE. Na verdade, é importante especificar isso, porque quando entrei na missão, eu me juntei a uma unidade específica chamada Unidade de Dimensão Humana. A unidade de dimensão humana não era especificamente responsável por monitorar os acordos de Minsk. Nós éramos principalmente responsáveis por monitorar violações de direitos humanos, o que fazia parte do mandato inicial de março de 2014. Eu mesmo me juntei a essa missão em julho de 2015, mas uma vez que a missão foi criada em março de 2014, a situação no local rapidamente evoluiu para um conflito militar. Mas a missão da OSCE inicialmente não deveria ser uma missão de observação militar. Era para ser uma missão puramente civil. Porém, quando as viagens começaram no Donbás a partir de abril, os primeiros observadores da OSCE que foram enviados para lá, alguns deles foram feitos reféns. Eles foram presos por diferentes grupos, principalmente no Oblast de Luhansk, porque o Oblast de Luhansk estava, para ser franco, realmente uma bagunça naquele momento. Havia muitos grupos que eram, você sabe, o que chamamos na Ucrânia de cossacos, grupos de cossacos. E os cossacos, como descobri depois, são teprestrantes, nem pefal. Eles só reconhecem um poder supremo, Deus, porque os cossacos geralmente estão afiliados a uma igreja específica. Como um membro cossaco me explicou uma vez, quando trabalhei em Luhansk, reconhecemos apenas dois chefes, Deus e o comandante da nossa unidade. Mas além disso, cada uma dessas unidades cossacas tem sua própria igreja, então o principal sacerdote dessa igreja também é um líder para eles. É assim que eles operam. De qualquer forma, eles são muito descentralizados. No início, alguns desses grupos não sabiam quem eram essas pessoas da OSCE, então decidiram prendê-las e ver depois. Naquele momento, a missão da OSCE decidiu congelar seu próprio recrutamento por alguns meses. Depois, a situação militar no terreno evoluiu para uma guerra em grande escala. Primeiro, os separatistas conseguiram de fato tomar o controle da maior parte do Oblast de Donetsk e da maior parte da região sul do Oblast de Luhansk. Mas a partir do momento em que o exército ucraniano enviou suas forças, houve combates. E a partir de meados de julho, ou até mesmo de meados de junho, o exército ucraniano começou a reconquistar alguns territórios, como Mariupol, por exemplo, em 13 de junho. Então, os separatistas passaram a ficar mais na defensiva. Acredita-se que nesse momento, de repente, a situação evoluiu misteriosamente durante o verão de 2014, novamente a favor dos separatistas. Muitas pessoas acreditam, mesmo que isso não tenha sido reconhecido oficialmente pela Rússia, que as forças russas ajudaram os separatistas para que eles pudessem reverter uma situação que havia se tornado preocupante para eles. Mas isso foi apenas o suficiente para que eles controlassem um território de tamanho mínimo para sobreviver. E então, muito rapidamente, porque o exército ucraniano, naquele momento, não estava bem preparado e estava em uma situação ruim, eles concordaram em assinar o Acordo de Minsk I. Então, estamos falando de setembro de 2014, certo? Como parte do Acordo de Minsk, a missão da OSCE, minha missão, foi especificamente encarregada de monitorar alguns aspectos do Acordo de Minsk, e esses aspectos eram o monitoramento das violações do cessar-fogo e a retirada de armas pesadas. Esses foram os dois aspectos que nossa missão foi designada a acompanhar no Acordo de Minsk. Deixe-me só perguntar. Então, antes e depois dos acordos de Minsk, a OSCE tinha um mandato, o que também significa que vocês tinham o aval das pessoas no local, certo? Porque para a OSCE atuar, é preciso realmente ser convidada. E também sobre o acordo de Minsk, vocês foram convidados pela Ucrânia e foram convidados por Donetsk e Luhansk, ainda que vocês não os reconheçam, ou algo assim.
Houve um acordo de que, ok, vocês estão autorizados? Podem vir? Portanto, fomos oficialmente convidados pelo governo ucraniano, que era o único governo legal naquele momento. Mas quando você lê o próprio Acordo de Minsk, pode ver que ele está assinado também pelos então líderes da República Popular de Donetsk e da República Popular de Luhansk. No seu livro, você diz que sempre precisava escrever entre aspas. Você não tinha permissão para aspas, sempre. Caso contrário, seria considerado algum tipo de reconhecimento formal, certo? Mas eles realmente assinaram, e isso também está no anexo do meu livro. Há 2 documentos no anexo, esse mandato da missão da OSCE e o Acordo de Minsk. Mas eu acho, na verdade, que existem documentos diferentes quando se fala dos acordos de Minsk, porque há mais de um. Foram 2 acordos assinados em setembro e depois houve um terceiro assinado em fevereiro de 2015. Esse foi o documento mais detalhado. Chama-se Pacote de Medidas para a Implementação dos Acordos de Minsk. Esse é o único documento que coloquei no anexo do meu livro, porque é o último documento e o mais preciso. Ele basicamente leva em conta todos os documentos anteriores, mas os aprofunda em termos de precisão. É por isso que eu não achei necessário colocar todos os diferentes acordos de Minsk em sequência. Porque para nós, o único que realmente importava era o último. Era como uma Bíblia quando estávamos em campo. Sempre que tínhamos dúvidas sobre algo, era nesse documento que consultávamos. Então, a missão de monitoramento da OSCE, que inicialmente era totalmente civil, depois que foi incumbida pelo Acordo de Minsk, de monitorar alguns aspectos militares, começou a mudar seu perfil de recrutamento. Passou a contratar muito mais pessoas com experiência militar ou policial do que pessoas com perfil civil. No final, na nossa missão, cerca de 80% das pessoas contratadas, os observadores, tinham experiência militar, policial ou de segurança. Apenas cerca de 20% tinham perfil civil. Então, a mudança da realidade no terreno fez com que a missão da OSCE mudasse sua política de recrutamento. Mas mesmo para mim, eu tinha um status misto, porque tinha tanto uma formação civil de missões anteriores da OSCE quanto uma formação militar, já que servi por 5 anos nas Forças Armadas Francesas, embora em períodos diferentes, pois era oficial da reserva. Fui destacado para a ex-Yugoslávia, Afeganistão e Líbano, no âmbito militar. Mas, enquanto trabalhava para os militares, também lidava com o mundo civil. Normalmente, eu atuava como oficial de ligação com ONGs ou organizações internacionais, coisas desse tipo. Na maior parte do tempo, esse era o tipo de trabalho que eu fazia para os militares. Então, esse ambiente de organizações internacionais e países em guerra era algo com o qual eu estava muito familiarizado. Então, para a OSCE, eu era uma pessoa interessante, porque basicamente poderia ser contratado, tanto como um cara comum com experiência militar, quanto como alguém com o que eles chamam de experiência na dimensão humana. Mas como em determinado momento havia uma escassez de pessoas com esse perfil de dimensão humana, assim que cheguei fui colocado nessa unidade de dimensão humana, que na verdade era muito mais interessante, eu diria, do que trabalhar como um observador comum, lidando apenas com violações do cessar-fogo e retirada de armamentos pesados. Embora eu também tivesse que fazer isso, porque todos nós tínhamos que realizar essas tarefas principais, que estão diretamente ligadas ao Acordo de Minsk. Então também tive experiência nesse monitoramento, mas a maior parte do meu tempo foi dedicada a trabalhar em questões muito mais confidenciais e sensíveis. E essas questões eram, por exemplo, checar e verificar todas as alegações de vítimas civis do conflito, tanto mortos quanto feridos. A partir de 2016, passamos a fazer uma verificação sistemática de todas essas alegações de ambos os lados.
Isso demandou muito tempo e mão de obra, porque precisávamos verificar as informações a partir de 3 fontes diferentes. Uma tinha que ser médica, outra de uma autoridade local, e a terceira tinha que vir da própria vítima, de um familiar ou de um vizinho que tivesse conhecimento direto do incidente. Portanto, era um procedimento bastante rigoroso para checar todas as alegações. Mas no final, pode-se considerar que o resultado final era confiável, altamente confiável. Portanto, usando essas 3 fontes, esse é o protocolo que você precisa seguir para cumprir a lista de verificação, a fim de que um caso seja considerado devidamente investigado ou devidamente resolvido. E então, uma vez que tínhamos essas 3 fontes corroborando a denúncia, nós da OSSE consideraríamos esse caso oficialmente inserido no banco de dados de casos confirmados. Caso contrário, ele permanecia na categoria de não confirmado. E casos não confirmados não eram algo sobre o qual relataríamos. Mas às vezes só tínhamos 2 fontes e faltava a terceira por algum motivo. E às vezes, mesmo sem a terceira fonte, você podia considerar, ok, não há dúvida sobre esse caso. Mas como o pessoal da sede era inflexível quanto a seguir rigorosamente nossos procedimentos, não contávamos esses casos. Só para te dar um exemplo, lembro de um cara na explosão da escola de Luhansk. Ele, de acordo com fontes médicas, que geralmente eram as mais confiáveis, porque do lado médico não se supunha que fossem motivadas politicamente e tinham todas as informações necessárias, podia te dizer o tipo de ferimento, o que o causou, a data em que a pessoa foi hospitalizada e podiam te dar o nome, endereço e telefone da vítima. Tudo isso você conseguia só com uma fonte médica. Mas neste caso tínhamos todas essas informações. No entanto, a informação era que o cara, assim que foi ferido, decidiu se juntar à LPR, que é a milícia da República Popular de Luhansk. E então, ele se mudou de onde morava, então seus vizinhos não sabiam onde ele estava, porque ele havia se alistado no exército. Não conseguimos rastreá-lo depois disso. Em determinado momento, cheguei a pedir aos meus colegas que lidavam com a milícia da LPR há anos, vocês podem tentar localizar esse cara? Mas sabe, eles tinham muitas outras prioridades além de localizar alguém para nós. Então nunca obtive confirmação sobre esse caso. Mas tinha poucas dúvidas de que esse cara existia. Só para te dar um exemplo, esse cara nunca foi oficialmente contado em nossas estatísticas. Desculpe, só para eu entender. As estatísticas, os 14 mil mortos que conhecemos, que a OSCE contabilizou, são apenas as mortes confirmadas por essas 3 fontes? Ou isso é uma coisa separada da qual estamos falando? O número de mais de 14 mil não é um dado que a OSCE compilou, porque só começamos a verificar sistematicamente as vítimas a partir de 1º de janeiro de 2016. Mas nos 2 primeiros anos da guerra, 2014 e 2015, houve muitas baixas, porque era uma guerra aberta. Às vezes, como não estávamos presentes no local, não verificamos essas baixas. Só começamos a fazer isso de forma sistemática a partir de 1º de janeiro de 2016, quando estávamos melhor organizados no terreno. Fora isso, o número de 14 mil é em sua maioria uma estimativa feita por pessoas da ONU com base em suas próprias suposições. Você pode encontrar essa informação na Wikipédia, e eles até dividem esse número entre quantos civis morreram, quantos combatentes separatistas morreram e quantos soldados ucranianos morreram. E eu também mencionei isso no epílogo do meu livro, bem no final, porque são as únicas estatísticas neutras que temos sobre o conflito, mesmo que a própria ONU diga que esses números não são absolutamente precisos. Mas esse é o dado mais confiável que temos. E de memória, basicamente, havia cerca de 4 mil soldados ucranianos mortos, cerca de 6 mil combatentes separatistas mortos, ou seja, 50% a mais, certo? E o restante são civis. Então, de memória,
são cerca de 3.500 civis mortos nesse período. E isso não leva em conta os feridos, porque normalmente o número de feridos é 4 vezes maior, certo? Quando você conta o número de mortos em um conflito militar, precisa multiplicar por 3 ou 4 para chegar ao número de feridos. Yeah. So the conflict was pretty bad, and even Sim, when you o were conflito foi bastante grave. E mesmo quando você estava lá, presenciou essas violações do cessar-fogo. Quero dizer, no seu livro, você também escreve sobre como, no dia em que chegou ao seu primeiro hotel, já ouviu falar claramente de uma violação, mas ninguém investigou. Você pode nos contar um pouco, porque você estava então estacionado no Donbass? Ou seja, estava do outro lado, não no lado controlado pela Ucrânia, mas no lado dos separatistas. Quero dizer, estava lá. Mas com o oficial da OSCE, é claro, você era neutro. Você estava apenas observando, e essa era a sua missão. Pode nos contar um pouco sobre essas experiências e o que aconteceu lá? tell us a little bit about those experiences and what went on there. Então a missão em Donbass foi implantada dos dois lados, certo? Sim. E nós tínhamos duas, chamávamos de equipes. Havia uma equipe no Oblast de Donetsk e outra no Oblast de Luhansk. Cada equipe tinha diferentes escritórios. No Oblast de Donetsk tínhamos 3 bases principais, chamávamos de polos, uma ficava em Mariupol, outra em Kramatorsk e a terceira em Donetsk. Então, Mariupol e Kramatorsk naquele momento estavam em território controlado pela Ucrânia e Donetsk estava, claro, em território separatista. No outro oblast, que é Luhansk, tínhamos 2 bases ou polos principais. Um era em Luhansk, ou seja, em território separatista, e o outro em Severodonetsk, que era parte do oblast de Luhansk controlada pelo governo ucraniano. Portanto, é muito importante especificar que estávamos realmente igualmente distribuídos em ambos os lados. Agora, no que me diz respeito, eu fui uma das poucas pessoas, poucos observadores, que tiveram a chance não apenas de trabalhar em ambos os lados da linha de contato, mas também de atuar nas 2 equipes do Donbass. Trabalhei tanto na equipe de Donetsk quanto depois na equipe de Luhansk, o que me deu uma visão bastante ampla do que estava acontecendo. E pouquíssimos observadores tiveram essa oportunidade, devo dizer. E mesmo quando eu fazia parte da equipe de Donetsk, trabalhei primeiro em Kramatorsk e depois em Mariupol, no lado controlado pelo governo. Mas também tive ocasiões de trabalhar do outro lado, porque a partir de Mariupol, podíamos monitorar a parte sul da RPD, que é a República Popular de Donetsk. E nós íamos lá regularmente, e eu também fiz várias viagens para a cidade de Donetsk por diversos motivos. Isso me deu uma visão bastante ampla. Depois, quando entrei para a equipe de Luhansk, fiquei baseado na cidade de Luhansk, ou seja, no lado separatista. De vez em quando eu viajava para Severodonetsk, do outro lado. Eu podia ver os relatórios das patrulhas, porque estava justamente em uma posição em que compilava relatórios semanais para a unidade de dimensão humana. Então, além de ter minha própria experiência direta, lidando com as questões por meio das minhas reuniões, por função, eu precisava ler todos os relatórios dos meus colegas na minha base, aqueles que tinham relação com a dimensão humana. Foi uma quantidade enorme de dados aos quais fui exposto. Na verdade, os dados mais interessantes e sensíveis aos quais tive acesso estavam relacionados a julgamentos. Mas isso foi quando eu estava no Oblast de Donetsk, tanto em Kramatorsk quanto em Mariupol, julgamentos relacionados ao conflito. Nós, na dimensão humana, acompanhávamos esses processos para garantir que os direitos humanos básicos fossem respeitados, o direito a um julgamento justo. Um julgamento justo era uma das coisas que monitorávamos. Mas ao monitorarmos todos esses julgamentos, isso nos dava uma visão sobre algo de que ninguém falava naquele momento, que era como funcionava o sistema de repressão estatal do governo ucraniano.
E foi assustador. Foi uma descida ao inferno. Porque, pelos depoimentos de todas as pessoas que foram presas, cerca de metade delas, desde o momento em que foram presas, ou logo depois, todas foram espancadas. Quero dizer, 50% das pessoas afirmaram que foram espancadas, e às vezes isso era corroborado por laudos médicos. Claro, nunca houve uma investigação por parte das autoridades ucranianas que pudesse confirmar isso, porque era o SBU que fazia a maioria das prisões. O SBU era o órgão supremo que lê todas as investigações, e ninguém monitorava o SBU. Nenhuma administração ucraniana acima do SBU. O SBU mestre supremo. Basicamente, permaneceu no Estado. Conseguiu agir por conta própria, do jeito que queria. Era um Estado dentro do Estado. O SBU realmente estava no comando. E, aliás, o que era chamado de Operação Militar em Donbas naquela época, desde o momento em que foi criada, em abril de 2014, era chamado de Operação Antiterrorista. E quem era o chefe dessa operação antiterrorista? Era um general do SBU. Não eram os militares. Então o SBU estava no comando de tudo até 2018, quando o governo ucraniano decidiu transferir a responsabilidade pela ATO, como chamamos para os militares. Mas antes disso, era apenas uma operação policial conduzida pelo SBU. E, na verdade, alguns membros do SBU estavam equipados como militares, certo? E eles realmente davam ordens para a Guarda Nacional, por exemplo. A Guarda Nacional é basicamente composta por unidades militares, mas elas não estão subordinadas ao Ministério da Defesa. Elas estão sob o Ministério do Interior. E o SBU tinha poder sobre elas. Eles até tinham autoridade para dar ordens às brigadas militares locais, também destacadas no Donbas. Eles tinham um poder enorme. Também tinham o poder de prender quem quisessem. Por meio dos nossos julgamentos, descobrimos que eles monitoravam as conversas telefônicas de todo mundo. Muitas pessoas que foram presas e depois julgadas foram detidas por causa de ligações telefônicas que fizeram com amigos ou familiares do outro lado. Nessas conversas, às vezes falavam sobre os militares ucranianos que estavam baseados em sua própria aldeia. Então as pessoas diziam, sabe de uma coisa? Agora na nossa vila, na escola, tem uma unidade militar ucraniana que tomou conta. Sério? E então os monitores do SBU ouviam isso. Você revelou a posição do exército ucraniano. Isso é traição. Então eles prendiam as pessoas. E essas pessoas eram julgadas e corriam o risco de passar anos na prisão. E então diziam, mas eu só estava conversando com um amigo sobre meu bairro. E meu amigo não é tipo um agente da DPR. Ele é só meu amigo. Mas não. Você passou informações sobre posições militares do exército ucraniano para alguém que mora do outro lado. E todo mundo que morava do outro lado era considerado traidor, certo? Então você passou informações para o inimigo. E era isso. E essas pessoas foram julgadas. E sempre que essas pessoas eram julgadas, não havia como elas serem absolvidas. Todos esses julgamentos, exceto um. Houve apenas 2 casos que eu conheço, de centenas de casos, centenas de julgamentos que acompanhamos. E esses números me foram dados porque eu pedi aos procuradores gerais do Oblast de Donetsk e ao procurador-geral do Oblast de Lugansk, pedi para me encontrar com essas pessoas e pedi que me dessem as estatísticas sobre a taxa de condenação para todos os artigos do Código Penal que eles usaram para prender pessoas como parte do conflito em Donbás. Então, havia diferentes artigos que eles usavam, mas principalmente usavam o artigo sobre terrorismo. Então, no geral, como eu disse, a taxa de condenação era de 99,9%. E no único caso que foi perdido em ambos os oblasts, ambos os procuradores gerais me disseram: sim, nós perdemos em um tribunal de primeira instância nesses casos. Mas foi porque o promotor local não fez o trabalho dele corretamente, certo? Mas claro, vamos ganhar no recurso.
E eles tinham orgulho de me dizer isso, porque para eles era uma prova de que estavam fazendo o trabalho como deveriam. Mas então, em um desses julgamentos, conheci um membro do parlamento ucraniano, a Verkhovna Rada. E esse julgamento não era sobre separatistas, era sobre algum suboficial, algum sargento que foi preso, por isso é outra parte do que estava acontecendo lá, muito estranho. Ele foi acusado de ter matado alguns investigadores ucranianos que estavam investigando crimes cometidos por soldados ucranianos. Neste caso, um crime de contrabando. Havia contrabando acontecendo com a milícia da LPR, certo? A República Popular de Lugansk. Então essa é outra dimensão do conflito, mas é uma história diferente. De qualquer forma, o cara foi preso mesmo havendo provas de que o general dele estava envolvido no contrabando. Mas eles não prenderam o general, prenderam um cara pequeno, um sargento. E o deputado me disse, sabe, há um problema na Ucrânia, porque todos os chamados países democráticos, como os do Ocidente, quando você olha para a taxa de condenação em julgamentos criminais nos países deles, fica entre 80% e 85%. E ele até me falou sobre a França. Na França é 85%. Ele sabia esse número. Então eu disse, ok, eu mesmo nem sabia, ele acabou de me contar. E depois eu conferi isso. Mas então ele disse que na Ucrânia é 99,9%. Então essa não é uma taxa digna de uma democracia. Portanto, realmente, temos um problema com o nosso sistema de justiça. Até um membro da Verkhovna Rada sabia disso. E ele não era, na verdade, membro do partido pró-Rússia. Ele era membro do partido que apoiava o governo naquele momento. Então isso foi a prova de que há algo realmente errado com o sistema de justiça na Ucrânia, como eu experimentei. Uma grande parte do meu livro é dedicada a isso, porque basicamente mostra que a Ucrânia, com base nesse critério, não é uma democracia. É um Estado autoritário. Você poderia dizer, talvez, bem, era um país que foi invadido. Então, se não respeitou os direitos humanos, isso pode ser tolerado porque o país foi invadido, supostamente invadido. Esse não é o ponto de vista das pessoas cujo mandato é verificar o respeito aos direitos humanos. Podem haver outras formas, além de simplesmente violar os direitos das pessoas, espancá-las e torturá-las. E você percebeu isso em um ponto relativamente cedo, certo? E disse que conseguia ver como as coisas iriam piorar. E devemos esperar que as coisas tenham ficado muito piores depois. E, sem ser um observador no local, vendo pessoas na Ucrânia sendo arrastadas das ruas e empurradas para vans para prestar serviço militar involuntário, vendo que os partidos de oposição são proibidos, vendo que a mídia de oposição é proibida, vendo todos os relatos de jornalistas que morreram, até mesmo um jornalista americano, em prisões ucranianas. Quero dizer, em algum momento deve ficar bastante óbvio que existem problemas enormes na forma como a Ucrânia é administrada. E você estava lá para observar isso, mas de todos os lados. Mas me diga, em Donetsk e Luhansk, nos territórios controlados pelos rebeldes, você já viu coisas semelhantes acontecerem? Quando eu estava do outro lado, bem, na verdade, nós também deveríamos monitorar. Quero dizer, queríamos monitorar os julgamentos, porque havia julgamentos nos territórios separatistas. Mas essa é uma das contradições da nossa missão, porque não reconhecíamos nenhuma autoridade na LPR e na DPR. Como eu disse, tínhamos que colocar esses nomes entre aspas. Você não tinha permissão. Você não recebeu. Na verdade, em algum momento de 2018, nós deveríamos fazer um relatório chamado Acesso à Justiça na Ucrânia. Certo. E então deveríamos conversar com juízes, advogados, promotores e pessoas que estavam usando o sistema judiciário em cada oblast da Ucrânia. Fizemos essa investigação que incluía os territórios separatistas, sabe? Eu mesmo passei por isso. Tentei visitar alguns juízes locais, porque havia juízes nos territórios separatistas. Eles realmente tentaram recriar um sistema jurídico, mesmo estando com falta de pessoal, mas estavam tentando montar alguma coisa.
there were missing stuff, but they were trying to put something together. I asked to talk to two judges. Então pedi para conversar pessoalmente com 2 juízes e recebi a mesma resposta 2 vezes. Bem, não posso falar com você a menos que seja autorizado pelo juiz supremo da RPD. Na verdade, todo mundo que estava na minha posição recebeu a mesma resposta. Então relatei isso à minha coordenadora em Donetsk. E em determinado momento, ela realmente conseguiu marcar uma reunião com o juiz supremo da RPD. Ela disse, consegui marcar uma reunião, então espero que sejamos autorizados a conversar com todos esses juízes. Porque era um sistema muito centralizado, a RPD. Tanto a RPD quanto a RPL eram muito centralizadas. E normalmente eles não confiavam em pessoas como nós, porque nos viam como espiões. Por isso dependiam da autoridade vinda de cima. De qualquer forma, minha colega, coordenadora em Donetsk, ficou realmente feliz por ter conseguido marcar uma reunião com o juiz supremo. Então ela ligou para o nosso chefe em Kiev para contar a boa notícia. Ela disse, boa notícia, acabei de marcar uma reunião com o juiz supremo. E o cara disse o quê? Sim, tipo, hoje à tarde ou amanhã a reunião está marcada. E ele disse, espera. Então o cara ligou de volta para ela 10 minutos depois. Ou seja, nesse meio tempo, ele tinha falado com algumas pessoas. Ele disse, você não vai a essa reunião. Como assim? Acabamos de marcar. Ele disse, não, você não vai a essa reunião. Estou te dizendo. E então ela disse, mas vamos parecer ridículos. É como se ligássemos para marcar uma reunião e, 1 hora depois, ligássemos de volta só para dizer, olha, na verdade não podemos ir. Assim vamos arruinar nossa reputação. E a resposta do meu chefe, nosso chefe, foi, bem, você não precisa se importar. Não precisa se preocupar, porque nunca mais vai vê-lo. Porque essas pessoas em Kiev decidiram que nunca deveríamos nos encontrar com representantes das chamadas instituições da DPR ou LPR, o que significava que nos impedíamos de monitorar o que eles estavam fazendo. Em certo momento, houve um caso em que uma de nossas patrulhas, e eu vi o relatório como coordenador de Mariupol, uma de nossas patrulhas na parte sul da RPD entrou em uma vila e um homem da vila disse, olha, meu filho teve uma discussão com um soldado da RPD, e o soldado da RPD atirou nele. Mas agora esse soldado da RPD vai ser julgado por ter atirado no meu filho. E ele disse, mas eu gostaria que vocês da OSCE pudessem ir lá. Ele até nos disse qual era o tribunal. Vocês podem, por favor, ir lá para monitorar se o julgamento será justo? Eu gostaria que a OSCE fizesse. Então peguei esse relatório e enviei para meu chefe em Kiev. Eu disse, olha, é isso que as pessoas querem que a gente faça. Elas querem que a gente monitore, que veja como essas pessoas da DPR realmente lidam com violações de direitos humanos e violações graves de direitos humanos. Então não deveríamos realmente ir e participar. E a resposta foi a mesma de sempre. Não, nós não reconhecemos esses tribunais. Então você não vai participar. Essa é uma das absurdidades de tudo isso. Nós mesmos nos impedimos de cumprir nosso próprio mandato por essas questões estúpidas de princípio. E, sabe, de novo, nosso mandato era desenvolver o diálogo no local e monitorar as violações. E não fizemos nenhum dos dois nesse caso. Esse é um dos problemas que muitas organizações enfrentam, incluindo a Cruz Vermelha e outras que atuam dos dois lados. Porque se o outro lado, se o lado de Kiev, começasse a pensar que você está reconhecendo essas instituições ou que isso seria ruim para a imagem deles, então eles retirariam o mandato do lado deles e puxariam o tapete. Então essas pessoas, em Kiev, devem ter sido muito cuidadosas para não irritar seus patronos. E assim, impor restrições a você, o que seria ruim para o que você queria fazer. Mas esse é um dos problemas quando você depende das duas autoridades. Bem, esse é um possível aspecto. Mas fale sobre a ONU. A ONU também foi enviada ao Donbass com muito menos pessoas do que nós tínhamos. Mas eles tinham uma missão de monitoramento dos direitos humanos.
E, por exemplo, como não reconhecíamos as autoridades, não nos reuníamos oficialmente com elas e nunca lhes escrevíamos. Às vezes, quando você visitava a administração local, pedia uma reunião com quem estivesse lidando com a administração, e eles diziam, ok, por favor, nos envie uma carta oficial solicitando a reunião. Caso contrário, não aceitarei a reunião. Mas nós nunca escreveríamos uma carta oficial, porque não os reconheceríamos. Mas a ONU fez algo diferente. Eles realmente emitiam essas cartas, mas as enviavam para indivíduos específicos, não para instituições. E por seguirem esse método, conseguiam obter muito mais informações dos partidos separatistas do que nós. Eles realmente poderiam ter estabelecido um diálogo. Então, as únicas pessoas que realmente conversavam com os separatistas, no nosso caso, ensinam os senhores da nossa missão em Kiev, por meio de um anquete muito específico, sobre o qual só fui saber depois. Havia um endereço de e-mail secreto pelo qual eles realmente enviavam mensagens para organizar reuniões, mas era apenas para o número 2 da missão, sempre que ele estava visitando. Mesmo os chefes das equipes que tínhamos tanto em Donetsk quanto em Lugansk não deveriam marcar reuniões por conta própria com as autoridades de lá. Eles tinham que solicitar permissão à sede toda vez. Então, as limitações que tínhamos eram incríveis. E mais uma vez, a ONU era muito mais pragmática. Mas quando eu propunha fazer as coisas do jeito que a ONU fazia, isso sempre era rejeitado. Não, eles não queriam ouvir. E a ONU não foi expulsa da Ucrânia. Mas um aspecto, no entanto, que corresponde ao que você acabou de dizer, é que quando conversei com o primeiro chefe da missão, ele saiu em 2019, era um embaixador turco, ele me disse pessoalmente, sabe de uma coisa? O governo ucraniano me proibiu de encontrar qualquer pessoa nos territórios separatistas. O governo ucraniano me disse, se você se encontrar com qualquer um deles, vamos demiti-lo. Vamos pedir para você voltar para casa. Quer dizer, veja, o próprio governo ucraniano impôs restrições drásticas à nossa missão, o que ia contra o mandato, pode-se dizer. Mas eles realmente fecharam os olhos para o fato de que o número 2 da missão acabava estabelecendo esse contato. Era algo meio discreto, certo? Então... Faz sentido, porque a maior preocupação dos governos ao lidar com separatistas é garantir que eles nunca, jamais, recebam qualquer forma de reconhecimento, pois não podem ser considerados uma contraparte igual. Eles devem continuar sendo vistos como terroristas para que você, na verdade, você nem precisa seguir o direito humanitário internacional se fizer isso, certo? Porque você quer retratar a situação como uma missão policial. Então não precisa implementar as convenções de Genebra, por exemplo. E é assim que a lógica funciona, infelizmente. Mas então você estava no local, que era restrito, mas ainda assim conseguia ver as coisas, certo? Em Donetsk e Luhansk. Você pode falar um pouco sobre como observou essas violações que estavam acontecendo de ambos os lados? Quero dizer, a principal questão é, quem é responsável pelos acordos de Minsk não terem funcionado? Eles deveriam levar a uma espiral benéfica e, sabe, tudo voltando a se unir novamente. Os russos nunca quiseram tirar Luhansk e Donetsk da Ucrânia. Eles deram permanecer dentro. Por que isso não se ouve? Então, minha resposta seria simples. O lado mais responsável por o acordo de Minsk não ter sido aplicado é a Ucrânia, só para deixar claro, de longe. Porque o acordo de Minsk não trata apenas de monitorar violações do cessar-fogo e da retirada de armas pesadas. Existem 13 pontos diferentes no pacote de medidas. Então, os que acabei de mencionar são apenas 2 pontos, certo? Mas há muitos outros pontos, políticos, que cabiam à Ucrânia implementar. Só a Ucrânia poderia implementá-los. E o primeiro ponto era realmente conceder um status aos territórios separatistas de Donbass. Isso estava perfeitamente claro no acordo. Agora, houve uma tentativa de fazer isso em 2015,
porque inicialmente havia um prazo de 1 ano para implementar tudo que estava no acordo. Mas é muito interessante que ninguém fale mais sobre isso agora. Está completamente esquecido. Mas em 31 de agosto de 2015, o parlamento ucraniano, a Verkhovna Rada, deveria adotar o status especial para Donbass, que era o problema do qual tudo mais dependia. Se você não resolve o status de Donbass, então significa que nada está resolvido, certo? E assim você terá um conflito persistente, seja congelado ou não, mas as razões para o conflito permanecerão. Então essa era realmente a origem de todo o resto. Encontrar um status para Donbass, que já havia sido acordado por escrito, mas depois era apenas uma questão de implementar o que foi acordado. Então, o parlamento teve que aprovar, na verdade, 2 leis diferentes em sequência. Primeiro, uma lei que criou o status de autonomia para certos territórios de Donbass. Era assim que os territórios separatistas eram chamados. E depois, na verdade, como isso mudava a governança do Estado, o status, foi preciso mudar também a Constituição. Agora, o primeiro texto só precisava de uma maioria de 50% mais um voto para ser aprovado. Mas o segundo texto, por se tratar de uma emenda constitucional, precisava de uma maioria de 3/4, 75%. Pelo que me lembro, são 2/3, 66%. Pelo que me lembro, mas talvez eu esteja errado, mas com certeza é mais do que 50% mais um. It's maioria BSRAMs ay 677 Mas sim, made salute. Então quero dizer, o que chamamos de maioria absoluta na França é 50% mais um. E então existe o que chamam de supermaioria. Talvez 2/3, digamos 2/3. Uma maioria de 2/3 do parlamento é necessária para emendar a Constituição. Mas no dia em que isso aconteceu, houve uma manifestação enorme em frente ao parlamento. Havia dezenas de milhares de nacionalistas cercando o parlamento para protestar contra a votação. E havia um cordão policial ao redor do parlamento para impedir que os manifestantes atrapalhassem o evento. Mas assim que saiu a notícia de que o primeiro texto havia sido aprovado, um dos nacionalistas lançou uma granada de mão contra o cordão policial, e 4 pessoas foram mortas, 3 policiais e um jornalista, se bem me lembro, além de dezenas de feridos. Isso causou uma grande comoção. Quando a notícia sobre esse incidente chegou ao parlamento, 3 partidos que faziam parte da coalizão de Poroshenko na época, incluindo o partido de Yulia Tymoshenko, declararam que nunca aprovariam a mudança constitucional para permitir um status de autonomia para Donbass. Então, a partir desse momento, eu entendi, ok, o Acordo de Minsk está morto, porque não havia mais maioria no parlamento para resolver o ponto principal, que é o status. Essa é a raiz de todo o resto, como eu disse. E a única esperança de realmente adotar isso era se houvesse uma chance de maioria no parlamento. Mas as próximas eleições só estavam previstas para 2019, 4 anos depois. Então, entre 2015 e 2019, nada avançou. E durante esse tempo, houve violações do cessar-fogo aqui e ali, violações da retirada de armas aqui e ali. E a cada vez, as autoridades ucranianas acusavam os separatistas de serem responsáveis pelas coisas. Mas de acordo com nossas observações, na maioria dos casos, eram os ucranianos que realmente violavam o cessar-fogo. Mas nós não necessariamente tínhamos os meios para provar isso naquela época. Só quando começamos a fazer estatísticas sistemáticas do ano de 2017 até 2020, e eu mesmo fiz essas estatísticas, é que percebemos, com base nos dados, que os militares ucranianos bombardearam muito mais do que os separatistas. Por exemplo, se você considerar as vítimas de bombardeios entre 2016 e 2018, 72% das vítimas civis de bombardeios estavam do lado separatista, ou seja, foram causadas pelos militares ucranianos, e era cerca de 25 ou 26% do outro lado. Mas mesmo quando você observa a tendência de ano para ano piorou,
Ou seja, os separatistas estavam causando cada vez menos vítimas, mas os militares ucranianos continuavam causando o mesmo nível de vítimas. Eles não mudaram nada na forma como estavam conduzindo a guerra. E em determinado momento, houve até o ministro do Interior, Arseny Avakov, que admitiu em uma entrevista à mídia local ucraniana que as autoridades ucranianas estavam seguindo o que chamavam de tática dos pequenos passos, ou seja, não estavam provocando ofensivas em grande escala com tropas, porque isso seria muito óbvio. Em vez disso, estavam realizando ofensivas de pequena escala em regiões específicas. E ele mencionou especificamente o raião de Novoazovsk, que fica a leste de Mariupol, e a cidade de Orlivka, que fica ao norte da RPD. Então eles estavam atacando a RPD tanto pelo norte quanto pelo sul. E eu conheço muito bem as duas áreas, porque trabalhei em ambas. E a quantidade de vítimas civis que tivemos do lado separatista foi enorme nos dois lugares. Enorme. O desequilíbrio era tipo 90-10, ou até mais. O que era uma das provas de que o exército ucraniano estava na ofensiva em ambos os locais. Mas só entendi isso muito tempo depois quando li a entrevista com Avakov. E eu disse, claro, faz sentido. Faz todo sentido. Mas essa entrevista nunca foi realmente citada em lugar nenhum. Mesmo que eu tenha escolhido para meu chefe de missão de entrevista. Mas isso não mudou nada. May I ask you? Posso lhe perguntar mais sobre a conexão entre o que estava acontecendo no terreno, os desdobramentos militares e a falta de avanços políticos? Novamente, porque o Acordo de Minsk, se tivesse funcionado como deveria, teria resolvido o conflito. A narrativa ocidental é claro que a Rússia não o implementou e, portanto, ele nunca funcionou. Vladimir Putin nunca quis que funcionasse, ele só queria ganhar tempo. Mas, por outro lado, também sabemos que Angela Merkel, Hollande e também Poroshenko disseram que os acordos de Minsk serviam para nos dar tempo. A questão é, podemos acreditar nisso ou não? Porque há um bom argumento a ser feito de que não, Merkel e Hollande queriam que isso desse certo. Eles não estavam interessados em um conflito prolongado. No entanto, o fato é que acabou se tornando e houve uma compra de tempo. E agora sabemos que a CIA estabeleceu suas próprias bases já em 2014, também trabalhando diretamente com o SBU, o que faz total sentido, ouvindo você, porque eram essas as pessoas que estavam no comando no local, certo? Você acha que, ou tem alguma informação sobre o bloqueio da implementação política dos acordos de Minsk? Se isso é algo orgânico, sabe? Porque esses malditos nacionalistas são simplesmente muito violentos. Essa é a tese do Nikolai Petro, dizendo, veja, eles são tão violentos, são uma minoria minúscula, mas basicamente travam o processo político na Ucrânia. Mas há outra interpretação, dizendo que não, isso é do interesse, incluindo a Embaixada dos Estados Unidos e assim por diante, que queria manter isso fervendo e borbulhando. E isso, claro, é uma das coisas sobre as quais muita gente tem suspeitas. Mas qual é a sua percepção sobre o que causou esse impasse político entre 2015 e, bem, agora? Sim, essa é uma pergunta interessante. Se você não se importar, gostaria de voltar muito brevemente à sua pergunta anterior. Claro. Outro ponto importante do Acordo de Minsk, que nunca foi implementado e que só a Ucrânia era responsável, foi a anistia. Havia um ponto sobre anistia, mas a Ucrânia, na verdade, nunca respeitou esse ponto. A maneira como eles estavam perseguindo todos os envolvidos nos eventos em Donbas, como eu presenciei, extraordinário, não tinha então uma vontade em respeitar a anistia.
Eles chegaram a propor uma lei chamada Lei para a Reinserção de Donbass, que foi aprovada em 2018. No texto inicial da lei, eles afirmavam que processariam todos que tivessem colaborado com as autoridades de ocupação, conforme estava escrito no texto. Eles processariam todos, o que era uma violação direta do Acordo de Minsk. Foi tão flagrante que eles acabaram retirando esse parágrafo do texto a pedido do Ocidente. Mas, na verdade, como me disse um parlamentar, não escreveram nada sobre anistia, o que lhes dava a possibilidade de fazer o que quisessem. Eles ainda tinham a possibilidade de fazer o que quisessem, porque não havia referência à anistia. Então, acesso à justiça. Eu disse que estávamos fazendo uma grande investigação sobre a Ucrânia. Alguns colegas nossos fizeram um trabalho muito detalhado, especialmente em Lugansk, sobre como o sistema judicial da LPR, República Popular de Lugansk, estava funcionando, como era organizado. Era um relatório de 12 páginas, que eu li. Sabe o que restou no relatório oficial que a OSCE divulgou? 2 linhas. As 2 linhas diziam, como não há autoridades legítimas nos territórios ocupados, ou territórios não controlados pelo governo, não há acesso à justiça nesses territórios. Ponto final. Essa foi a conclusão de 6 meses de trabalho. 2 linhas. Ok, agora voltando à sua pergunta, Acordo de Minsk. Okay, now going back to your question, Minsk Agreement. At some point, Em determinado momento, começamos a ter reuniões entre observadores franceses e a Embaixada da França, primeiro a cada 4 meses, depois a cada 6 meses. Durante essas reuniões, era possível realmente dizer mais do que aquilo que era transmitido através dos nossos relatórios, porque os diplomatas sabiam que talvez os relatórios oficiais da OSCE só dessem uma ideia limitada do que estava acontecendo. E, de fato, era apenas uma ideia muito limitada da realidade no terreno, por vários motivos. Então, eles realmente valorizavam essas reuniões que fazíamos, e era uma oportunidade de contar muito mais do que estava nos relatórios. Depois, ainda mais governos começaram a organizar suas próprias reuniões. Todas as principais potências ocidentais fizeram o mesmo. Então os americanos, os britânicos, os alemães, os poloneses, até mesmo os russos, realizaram suas próprias reuniões. E então cada nação organizou suas próprias reuniões para ter contato direto com seus próprios observadores. E isso foi aceito pela OSCE, pelo chefe da missão, porque eles sabiam que com esse sistema ninguém reclamava. Eles sabiam que o sistema de relatórios era tal que nem tudo podia ser escrito. Além disso, por exemplo, o governo ucraniano, assim que algo era publicado que não o apresentava de forma favorável, geralmente protestava veementemente. E a OSCE sabia disso. Por isso, esse canal paralelo era considerado uma boa ideia para todos. Agora, apesar de todas as informações que eu mesmo poderia fornecer diretamente às autoridades francesas sobre o fato de que muitas violações foram realmente causadas pela Ucrânia, a maioria delas, incluindo as vítimas civis, como eu disse, e os números eram muito detalhados, eu não vi, nunca vi, qualquer mudança nas declarações oficiais dos governos ocidentais. Nunca ouvi a menor crítica pública à Ucrânia. Nunca. Então pensei que talvez, a portas fechadas, algumas mensagens estivessem sendo transmitidas, mas eu não tinha prova disso, nem ideia se era o caso ou não. E por isso eu tinha minhas dúvidas. Em algum momento de 2019, lembro que conversei com um dos diplomatas franceses. Eu disse, bem, não vejo nenhuma mudança apesar de todas as informações que vocês têm. Então, como isso é possível? E ele me disse, bem, sabe de uma coisa? Eu não sei. Quero dizer, as informações que você e outros nos passam, nós enviamos para Paris, mas não decidimos o que eles fazem com isso. Então, o que quer que aconteça em Paris ou Berlim, nós não sabemos, certo? Não sabemos o que eles fazem com isso. Está além de nós. Mas eu podia ver no local que não havia absolutamente nenhuma mudança por parte dos nossos próprios governos em relação à realidade no terreno. Isso me trouxe dúvidas sobre o motivo disso acontecer. E então isso culminou quando em 2021, você sabe, os russos, na verdade, em outubro ou novembro de 2021,
decidiram publicar oficialmente as trocas diplomáticas que tiveram tanto com a França quanto com a Alemanha, que eram os padrinhos do Acordo de Minsk, como você sabe. who were the godfathers of the Minsk Agreement, as you know. These exchanges were about the fact that Essas conversas eram sobre o fato de que o lado russo queria que franceses e alemães tentassem convencer o lado ucraniano a realmente estabelecer um diálogo direto com os separatistas, algo que eles nunca concordaram em fazer desde o início. Em Minsk, quando houve discussões entre as partes, eles nunca conversaram diretamente. Era a OSCE que atuava como intermediária em Minsk durante o Acordo de Minsk. Assim, a OSCE se reunia com o lado ucraniano e depois fazia uma reunião separada com os representantes separatistas, dizendo, é isso que a Ucrânia diz. Então os separatistas respondiam, e assim por diante. Foi esse sistema absurdo que foi implementado. it was like this absurd system that was put in place. And then the Russians was also part of it. Então os russos também faziam parte disso. Os russos, sistematicamente, durante todo esse tempo, tentavam pressionar o governo ucraniano a conversar diretamente com os separatistas. O governo dizia, não, nós não conversamos com fantoches. Vocês são os marionetistas, então podemos conversar diretamente com vocês, mas não queremos falar com esses fantoches. Essa era a lógica. Mas em 2021, acho que a Rússia já tinha entendido muito bem que o Acordo de Minsk estava morto, porque, como eu disse antes, a única maneira de revivê-lo seria através de uma mudança de maioria no parlamento ucraniano. E essa mudança realmente aconteceu em 2019, depois que Zelensky foi eleito. Zelensky dissolveu o parlamento, e uma vez dissolvido, ele tinha maioria absoluta apenas com o próprio partido, certo? 50% mais um com o servo do povo tinha maioria absoluta. E então, se você somasse os votos do chamado Partido Pró-Rússia, que era como a Plataforma pela Vida, o Partido de Medvedchuk, Plataforma de Oposição pela Vida, Bloco de Oposição Plataforma pela Vida, eles tinham, se bem me lembro, uma maioria de 2/3 para mudar a Constituição e finalmente adotar o status de Donbass como estava previsto no Acordo de Minsk. Então eu pensei, finalmente há esperança. Há uma esperança renovada de que isso possa funcionar. Mas nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Por quê? Porque tanto os nacionalistas disseram a Zelensky, se você aplicar o Acordo de Minsk, vai acabar enforcado no meio de Kiev. E também havia outro documento que foi revelado em algum momento. Chamava-se o Memorando da Linha Vermelha, que foi publicado apenas alguns dias depois que Zelensky assumiu o cargo. Este memorando da linha vermelha é um documento bastante importante. Lembro-me de tê-lo lido na época, porque foi publicado na imprensa. Foi publicado por um coletivo de ONGs ucranianas, cerca de 70 ONGs diferentes. Lembro-me de tê-lo lido e basicamente dizia a Zelensky todas as coisas que ele não poderia fazer. Essencialmente estava dizendo, você não pode mudar nada do que Poroshenko, seu antecessor, fez. Então era como amarrar as mãos dele. De quem era? Bem, está no meu livro. Na verdade, não me lembro do nome da ONG que publicou isso, mas está escrito no meu livro. Isso foi em algum momento de 2019, certo? Eu estava em Lugansk naquele momento. Então é essa parte quando falo sobre Lugansk. Sim, então é esse memorando que é mencionado como sendo basicamente o ponto de vista dos dossiês, basicamente o ponto de vista daqueles que financiam as ONGs, que então dizem não, nós proibimos vocês de realmente implementar o processo. Mas desculpem, pessoal que está ouvindo, isso é algo que precisamos pesquisar. Então é isso. Sim, mas percebi isso quando ouvi a entrevista de um cara cujo nome eu esqueço agora, mas ele é citado no meu livro. E esse cara realmente trabalhou para o governo dos Estados Unidos. Foi uma entrevista do Tucker Carlson, se não me engano, onde ele menciona isso. Ele diz, olha, esse memorando da linha vermelha é muito importante de se ter em mente, porque é basicamente o Deep State dos Estados Unidos dizendo ao Zelensky, essas são as nossas linhas vermelhas. E ele disse, veja quem está por trás dessa ONG que publicou isso.
E então eu conferi. Digitei o nome da ONG e pensei, ok, quem está financiando isso? Governo dos Estados Unidos, OTAN, organizações do Soros, todos os suspeitos de sempre, o Zaid, você escolhe, todas as agências dos Estados Unidos, agências ocidentais, estão financiando essa ONG. Então ficou bem claro, eles só obedecem aos seus mestres. E quando você lê esse memorando da linha vermelha em detalhes, e eu li de novo, ele basicamente corresponde, ponto a ponto, aos objetivos do governo dos Estados Unidos naquela época em relação à Ucrânia. É bem óbvio. Yeah, and the implement. It's pretty obvious. Yeah. We can see Sim. from this we Então have podemos dizer a partir disso que temos esses dois níveis. Temos o nível político, internacional, que disse ao governo Zelensky, nem pense nisso. E também temos os ultranacionalistas, no terreno, que com sua violência, meio que reforçam isso. E esse nível diz, sabe, se você não fizer, então soltamos os cães. we release the hounds and The US. E o Estado profundo dos Estados bem, como manipular esses nacionalistas? Eles fazem isso desde a época da CIA, logo após a Segunda Guerra Mundial. É uma história muito longa. A CIA manteve um movimento radical de nacionalistas ucranianos durante toda a Guerra Fria. E não foi difícil para eles reavivarem isso. It didn't take much for them to revive this. we know how much control the US had. I mean, Joe Nós sabemos o quanto os Estados Unidos tinham controle. Quero dizer, o próprio Joe Biden se gabou diante das câmeras de que, como vice-presidente, conseguiu fazer com que o procurador-chefe da Ucrânia fosse demitido, justamente quando ele estava investigando os negócios do filho dele. Ou seja, a Ucrânia virou um feudo. E havia vários níveis de controle. Mas por causa do tempo, Benoit, podemos também avançar para aqueles dias decisivos de 2022, quando os incidentes aumentaram. Temos relatos da OSCE de que os bombardeios aumentaram logo antes dos russos decidirem intervir. E se combinarmos isso com a sua análise política, por que a Rússia invadiu ou lançou uma invasão em grande escala na Ucrânia, justamente naquele momento? Qual é a sua conclusão sobre isso? The moment they did. What is your conclusion there? Just very briefly, because I did not finish this. Sorry. Só para concluir rapidamente, porque não terminei isso, desculpe. Em outubro e novembro de 2021, quando a Rússia revelou as trocas que teve com os alemães e os franceses disseram não vamos pressionar a Ucrânia a conversar com os separatistas. Então, para a Rússia, foi como uma última tentativa de reviver o Acordo de Minsk. E essa resposta dos Ministérios das Relações Exteriores da França e da Alemanha foi como, ok, eles não querem pressionar pela implementação. E eles publicaram isso oficialmente para mostrar ao mundo. Olhem, a Alemanha e a França não querem seriamente que o Acordo de Minsk seja aplicado. Então acho que para eles foi como fazer uma declaração. É isso, o Acordo de Minsk está morto. Certo. Minsk agreement is dead in the water, right? So, and then they tried to propose this. Então eles tentaram propor esse acordo aos americanos em dezembro, no qual os americanos basicamente se comprometeriam a nunca permitir que a Ucrânia entrasse na OTAN, porque isso era uma linha vermelha clara para os russos. E ao longo de 2021, isso foi discutido regularmente. A Ucrânia vai entrar na OTAN. É só uma questão de tempo. É natural que a Ucrânia entre na OTAN. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos assinaram mas dois acordos estratégicos com a Ucrânia, um em setembro e outro em novembro. E depois soubemos que parte desses acordos estratégicos também envolvia o fornecimento de armas para a Ucrânia. Isso foi admitido por Antony Blinken, porque ele disse, nós sabíamos que a Rússia iria atacar. Mas você pode ver as coisas de outra forma e dizer, na verdade, eles fizeram de tudo para provocar a Rússia a atacar. Porque não só eles assinaram esses acordos, que em alguma parte secreta envolviam o fornecimento de armas, mas desde que Biden foi eleito, na verdade, desde que assumiu o cargo, em janeiro de 2021, quando você observa todas as decisões de Zelensky imediatamente depois, ele fecha 3 canais de oposição em 2 de fevereiro de 2021. Depois ele vai atrás de Medvedchuk, o líder da oposição, e seu principal deputado, acusando-os de alta traição, o que considero acusações falsas. E então, em março, apenas um mês depois, Zelensky assina um decreto
que basicamente trata da reintegração da Crimeia, como fizeram antes com a reintegração de Donbas, e diz que a reintegração da Crimeia ocorrerá por quaisquer meios, inclusive militares. Então, basicamente, eles deram a eles o direito por escrito de reconquistar a Crimeia por meios militares. E Zelensky assinou isso. Então, quero dizer, quando você olha para todas as decisões que eles tomaram em 2021, é tudo o que podiam fazer para provocar a Rússia, certo? Primeiro. E então, ok, em dezembro de 2021, os Estados Unidos, na verdade, acho que responderam em janeiro, se bem me lembro, quando os Estados Unidos rejeitaram a proposta da Rússia de não integrar a Ucrânia à OTAN, acho que esse foi provavelmente o momento em que a Rússia pensou, ok, o que podemos fazer? E acho que provavelmente nesse momento Putin deve ter pensado, ok, talvez devêssemos resolver isso militarmente. E na verdade, eu entendi em 7 de fevereiro de 2022 que a Rússia não só tinha interesse em agir primeiro, mas em fazer isso o mais rápido possível. Eu entendi isso durante a coletiva de imprensa que ele deu após a reunião com Macron, que assisti ao vivo na época, porque eu era responsável pelos assuntos políticos em Odessa para a OSCE. Então, me obriguei a assistir. E quando um jornalista francês perguntou a ele, a questão não é se vocês vão invadir a Ucrânia, mas quando? Porque todo mundo falava sobre isso naquele momento, certo? E então, quando você ouve cuidadosamente a resposta do Putin, ficou bastante claro para mim que eles consideravam a Ucrânia uma ameaça, até mesmo uma ameaça imediata. Porque ele diz que a Ucrânia afirmou claramente que considera a Crimeia como sendo dela. Mas nós, russos, não concordamos. Agora, o que acontece se a Ucrânia entrar para a OTAN e então decidir invadir a Crimeia porque considera que é dela? Então isso significa que toda a OTAN estará em guerra com a Rússia. Eu me lembro dessa entrevista. Lembro da resposta dele, onde ele expõe a lógica do porquê não pode deixar isso acontecer. Caso contrário, a Rússia estará em guerra com a OTAN? E ele diz, pergunte aos seus telespectadores ou leitores, é isso que eles querem. Os países da OTAN querem estar diretamente em guerra com a Rússia? E você entende, porque é isso que está em jogo. Esse é o risco. E então, quando entendi isso, percebi, ok, os americanos e a OTAN se recusaram a descartar a entrada da Ucrânia na OTAN. Então eles não podem esperar. Eles tentaram de tudo o que podiam. Eles veem que a Ucrânia está se rearmando. Assinaram acordos específicos com os americanos. É só uma questão de tempo até que mísseis americanos sejam implantados na Ucrânia. Dava para imaginar isso naquele momento. Então acho que eles decidiram, ok, temos que agir. E não há opção melhor. E eu entendi isso naquele momento. E até me assustou. Mas tentei empurrar isso para o fundo da minha mente. Ah, não, talvez não aconteça. Sabe, mesmo que essa fosse a lógica, eu esperava que não acontecesse. E então, a partir de 16 de fevereiro, houve um aumento nas violações do cessar-fogo. Agora, se você se lembra, naquela época, os americanos estranhamente haviam anunciado que a Rússia atacaria naquele dia. Então, por que eles fizeram esse anúncio? Ainda é um pouco um mistério para mim, até hoje, porque os americanos decidiram com antecedência o dia em que os russos realmente invadiriam a Ucrânia. Mas no dia 16, não houve invasão, mas houve um aumento nas violações do cessar-fogo, que foi realmente monitorado pela OSCE. Mas com base nas estatísticas da OSCE naquele momento, eu não conseguia dizer quem estava no comando, quem era o responsável. E então esse aumento nas violações do cessar-fogo continuou no dia seguinte e assim por diante até o dia 24, na verdade, quando a Rússia decidiu basicamente lançar sua operação militar especial. Mas é como um processo de 8 dias. E durante esse processo de 8 dias antes, você vê as violações do cessar-fogo aumentarem. E inicialmente pensei, bem, talvez sejam os russos preparando sua própria ofensiva.
Então, minha ideia inicial era que eram os russos, muito provavelmente, que estavam preparando sua ofensiva com bombardeios. Mas depois, quando realmente aprofundei nos relatórios oficiais da OSCE, que li cuidadosamente depois, e também a partir de discussões que tive com colegas, cheguei a uma conclusão diferente. Concluí que eram muito provavelmente os ucranianos que naquele momento estavam provocando. E isso eu obtive de duas fontes diferentes, que estavam presentes no Oblast de Luhansk quando tudo começou em Popasna, na cidade de Popasna. Tínhamos uma base local lá. E pelo testemunho de um colega meu, ele disse: os ucranianos estão bombardeando fortemente a partir de Popasna. E foi assim que começou. Isso foi confirmado por alguém mais acima na hierarquia, que disse que sim, os ucranianos organizaram uma provocação a partir de Popasna. Então, eu tinha duas fontes dentro da OSI que me disseram isso. E quando você olha para as estatísticas das violações do cessar-fogo, e eu sei muito bem como elas são compiladas, sei como funciona, e também sei muito bem onde todas as câmeras da OSCE estavam posicionadas, porque monitorávamos grande parte das violações do cessar-fogo com câmeras. Agora, durante o dia, sempre que temos nossos próprios observadores, observação humana, dizendo: ouvi uma explosão naquela direção. Você não pode afirmar com certeza se é um disparo de saída ou de chegada. E dependendo de como você interpreta, isso muda completamente a forma como você entende a informação que tem, certo? Então isso não é confiável. Em outras palavras, não é confiável. A única coisa que é 100% confiável são os dados das câmeras à noite. Porque quando as pessoas se bombardeiam à noite, para mirar, elas usam sinalizadores, certo? Então, algumas das munições que usam têm sinalizadores, o que significa que podem seguir a trajetória no céu. E assim, nossas câmeras podiam localizar isso perfeitamente. E com base nas localizações das câmeras, quando você as conhecia, como eu conhecia, e quando você sabe, porque sabíamos perfeitamente onde estavam as posições de ambos os lados, tínhamos um mapa disso. Eu sabia quem estava bombardeando quem. E como disse na conclusão do meu livro, toda vez que tínhamos essas observações noturnas com câmeras, na maioria das vezes eram as linhas ucranianas bombardeando as linhas separatistas. Então, a conclusão foi que era o exército ucraniano que provavelmente organizou essa provocação, como se quisessem que a Rússia atacasse. Definir uma provocação para garantir que eles cruzariam, para garantir que a Rússia atacaria. E o momento em que esses tanques cruzaram foi o momento em que, em Washington e Bruxelas, eles abriram as grandes garrafas de champanhe. Porque era disso que você precisava. Esse foi o momento em que você não pensou em nada. É que eles queriam que isso acontecesse. Porque se você provoca a Rússia a atacar, então você apresenta a Ucrânia como vítima diante dos olhos do mundo inteiro. E as pessoas só veem isso. Pessoas que não acompanham em detalhes só veem: a Rússia invade sem motivo, seu vizinho é horrível, certo? E todo mundo fica chocado, e todo mundo acha que a Rússia está errada e que eles são bárbaros. E então houve toda uma série de eventos específicos que, na maioria dos casos, na minha opinião, foram organizados pelo sistema ucraniano. Provocações organizadas. Bucha, por exemplo, a estação de trem de Kramatorsk, sobre a qual falarei no meu próximo livro. Porque eu também investiguei esses eventos e concluí que muitos desses acontecimentos são muito suspeitos de várias maneiras e me parecem provocações do lado ucraniano para retratar os russos como bárbaros com quem não se pode negociar. Quero dizer, veja o momento de Bucha. Bucha acontece justamente quando ucranianos e russos estão próximos de um acordo em Istambul. E como um sinal de boa vontade, no início foi um sinal de boa vontade por parte de Putin, ele retira todas as suas tropas do norte da Ucrânia ao redor de Kiev. Eles não precisavam fazer isso, mas fizeram. No mesmo dia, todas as forças saíram.
Segundo o lado russo, foi uma forma de mostrar à delegação ucraniana que eles realmente pretendiam respeitar o acordo, que era o melhor acordo que a Ucrânia poderia esperar. Porque eles concordaram, eu até tive dificuldade de acreditar quando li isso, eles haviam concordado em se retirar para trás da linha de 24 de fevereiro de 2022, o que me surpreendeu muito. Mas eles estavam dispostos a fazer isso, em troca de a Ucrânia se comprometer a nunca entrar na OTAN e a reduzir seu próprio exército. Para assinar seu acordo de neutralidade. E eles estavam quase lá. Eles estavam tão perto. Estavam quase lá. E então, alguns dias depois, ocorre Bucha. E aí Boris Johnson vai visitar Zelensky e diz: você não pode negociar com os russos. Vamos ajudá-lo a se defender com armas da OTAN e você vai vencer essa guerra. E havia muitas pessoas, inclusive agora, que me dizem: bem, como você pode negociar com os russos depois de Bucha? Então você sabe, cui bono, como dizem em latim, certo? Quem se beneficia do crime? E nesse caso, dá para ver claramente que Bucha beneficiou quem? Pessoas que não queriam que um acordo de paz fosse assinado com a Rússia. Essas pessoas se beneficiaram de Bucha. E novamente, quando você analisa, há muitas coisas suspeitas em Bucha. Não estou dizendo que as tropas russas não fizeram nada de errado. Elas podem ter cometido alguns crimes lá, mas não na escala do que foi alegado. E eu acho que pelo menos parte que aconteceu em Bucha foi em grande parte uma fabricação das autoridades ucranianas. E isso, novamente, é algo demonstrado no meu próximo livro. Ainda há muito a ser discutido. E Benoit, sou muito grato por você estar realmente nos trazendo esse relato e por ter escrito esse livro. É o seu primeiro livro sobre sua missão na OSCE. Ele foi originalmente escrito em francês, mas agora está traduzido para o inglês. Precisamos ter uma segunda conversa, com certeza. Mas para as pessoas que querem ler seu livro em inglês, onde elas podem encontrá-lo? Lá sei, we have on the Amazon. On Amazon. Okay. I will put the Amazon link to the Na Amazon, certo. Vou colocar o link do livro na Amazon na descrição para que as pessoas possam encontrá-lo. Além disso, se alguém quiser entrar em contato com você, pode falar comigo e eu faço a ponte, porque tenho certeza de que há muitas pessoas interessadas nisso. Precisamos ter outra conversa. Além disso, o que você presenciou se conecta diretamente com pessoas que tentaram observar outras partes dos desdobramentos políticos, incluindo o Sr. Kachanovsky no Maidan e Nikolai Petro no desenvolvimento geral do que estava acontecendo politicamente. E tudo isso se relaciona com pessoas que simplesmente não querem que esse conflito termine de forma pacífica. E isso é muito triste. Há algo que você gostaria de acrescentar neste momento? Is there anything that you need to add at this point? Só para dizer que você mencionou Ivan Kachanovsky. Tenho o maior respeito pelo trabalho dele, porque na verdade li toda a tese dele bem cedo, em 2016. Descobri o trabalho dele no final de 2015 e li tudo em 2016, e tenho o maior respeito por isso. Vi que você o entrevistou no seu canal, e fiquei feliz em ver isso. Pessoas que estão interessadas, na verdade, em saber o que realmente aconteceu e por quê, farão um bom trabalho. E Ivan Kachanovsky é uma dessas pessoas, assim como você. Benoit Paré, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you very much for your time today. Muito obrigado pelo seu convite.